A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs presentes. Estamos dando início a mais um culto na quarta-feira aqui. O último sobre as parábolas de Jesus. Hoje a morte do filho. Hoje também, excepcionalmente, por motivos técnicos, nós vamos transmitir apenas para o Facebook, pelo Facebook. E durante amanhã, a partir de amanhã, estará disponível também no YouTube, mas hoje ao vivo apenas pelo Facebook, tá? Vamos nos postar em pé, fazer a leitura da palavra de Deus em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 20, verso 17 e 18, 2 versículos apenas, para dar início a esse culto. Lucas, capítulo 20, verso 17 e 18, diz assim: o que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós damos início, Senhor, a esse culto, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso louvor, aceita os nossos cânticos, Senhor, aceita a nossa oração. Nós viemos aqui nos oferecer a Ti, Senhor, oferecer esse momento, Senhor, de oração, Senhor, de adoração a Ti, meu Pai. Abençoa cada irmão, a cada irmã que está aqui presente, e a cada irmão, a cada irmã que está nos acompanhando, Senhor, pelas redes sociais, pelo Facebook. Ó Deus, que a Tua graça esteja sobre nós, que a Tua bênção, Senhor, e venha, Senhor, o Teu Espírito Santo nos iluminar, e nós possamos, através, Senhor, do poder dEle, reter, Senhor, em nosso coração, em nossas mentes, a verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos ver 2 louvores, e em seguida estarei voltando aqui para a mensagem da palavra de Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos cantar o hino 79 do nosso brado de júbilos. Jesus, a vida e luz, Ele ocasionou
Estamos de volta aqui, agora para a mensagem, a última da série de mensagens sobre a parábola, sobre as parábolas de Jesus. E bem, Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20, do verso 9 ao verso 19. A parábola dos lavradores maus, O tema é a morte do filho. Parábola dos lavradores maus. Nós estamos falando no mês de novembro sobre o reino dos céus, e as parábolas que nós já vemos há 3 meses conversando sobre elas também são um panorama do reino dos céus. Jesus sempre começava as parábolas falando: o reino do céu é semelhante, e assim por diante. Então aqui no capítulo 20 do Evangelho de Lucas, verso 9 em diante, diz assim: a seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe desse do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, os despacharam de mãos vazias.
Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, e depois de feri-lo e expulsaram. Então o dono da vinha disse: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram: que tal não aconteça? Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: que quer dizer, então, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado esta parábola contra eles, mas temiam o povo. Amém. Senhor Deus, mais uma vez nós nos chegamos a Ti e pedimos agora a Tua bênção sobre esta palavra, sobre as nossas pessoas aqui reunidas, Senhor, que ela venha falar em nossos corações, ela venha enriquecer nosso espírito, nossa alma com a Tua palavra, para que assim nós a cheguemos mais perto de Ti e tenhamos, Senhor, mais comunhão e sejamos mais obedientes a Ti, Senhor, e que não aconteça conosco o que aconteceu com aqueles lavradores maus, Senhor. Nós pedimos essa graça no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, então, a parábola dos lavradores maus, Parábola dos lavradores maus, a morte do filho. Logo, quase no final da conversa aqui, Jesus fala sobre a pedra que os construtores rejeitaram. E Jesus estava falando dele. Jesus contou essa parábola para o povo, mas próximos aos escribas e fariseus e os sacerdotes, aqueles que dominavam, aqueles que estavam ali para cuidar daquilo que não era deles, aquilo que era de Deus, E como eles rejeitavam a palavra de Jesus, rejeitavam a palavra de Deus, Jesus se colocou ali, e Jesus, praticamente para falar contra aqueles homens, ele colocou quem que era ele? Ele era a pedra angular, a pedra principal que os construtores daquela nação estavam rejeitando. Então Jesus, aqui nessa parábola, ele faz um panorama, primeiramente para falar sobre Israel, o que estava acontecendo com Israel, E de uma maneira geral, podemos chegar até o Éden, até na criação. Primeiramente falando de Israel, Jesus coloca o povo de Israel, os líderes de Israel, como aqueles que receberam de Deus a incumbência de tomar conta dos bens de Deus. Dos bens de Deus, tomar conta dos bens de Deus e do resultado, do lucro dos bens de Deus, que era o dono de tudo. Mas o que aqueles homens fizeram? Eles assumiram esse papel de que aquilo que eles estavam tendo, que eles estavam tomando conta, não era deles, era de Deus. Eles eram apenas pessoas temporárias, no comando. Podemos pensar nos juízes, nos líderes de Israel, que governavam por um tempo e eram substituídos, mas nós podemos pensar em Saul.
Ele recebeu o reino, quando Deus foi tirar o reino dele, ele não gostou. Ele perseguiu quem iria substituí-lo. Nós podemos pensar em Salomão, depois dos seus pecados, Deus falou que o reino dele seria dividido, e seria dividido para uma outra pessoa, e ele também não queria ceder. E ele perseguiu essa pessoa. Mas aqui o que Jesus quer contar, que a rebelião de Israel, do povo judeu, né, e Jesus começa a contar que eles rejeitaram. Ali nós vamos falar de usurpação. Vamos ver aqui a usurpação dos bens e a usurpação dos lucros, da renda. Dois tipos de usurpação. Nós vamos falar do modo do povo de Israel, depois falar sobre toda a humanidade, e podemos aplicar também para a nossa vida aqui. Tá certo? Então Jesus começa a contar daquele homem que plantou uma vinha, arrendou e se ausentou. Em Mateus e em Marcos, na texto paralelo, né, fala sobre uma torre, tem algumas coisas diferentes, né, assim, alguns acréscimos, umas nuances diferentes, mas é praticamente a mesma coisa. Um proprietário, um dono de uma vinha, plantou uma vinha, arrendou para algumas pessoas e se ausentou, porque a vinha não ia produzir de uma hora para outra. No devido tempo ele vinha buscar o quê? Ele vinha retirar a propriedade daquelas pessoas? Não. Estava arrendado. Ele vinha buscar o quê? O lucro, a renda daquela que ele tinha arrendado. E nós vemos aqui, quando ele mandou o primeiro servo para não retirar a vinha deles, mas receber o que lhe era devido. O que eles fizeram? Espancaram aquele servo, e fala o texto que eles o despacharam, o devolveram de mãos vazias. Então nós temos 3 vezes aquele Senhor mandou os servos, e esses servos aqui em Lucas, né, relata que eles foram espancados e despachados de mão vazia. E depois que não houve resultado com esses 3 servos, o Senhor resolveu fazer assim: vou mandar meu filho. Meu filho, né? Ele é meu filho, não é um servo. Ele tem mais importância. Ele tem mais importância. Quem sabe eles respeitem o meu filho? Quem sabe? Mas aquelas pessoas não respeitaram o filho. E maquinaram uma coisa pior ainda. Se antes eles estavam usurpando o lucro, né, a renda, eles resolveram agora usurpar a propriedade. E eles viram uma oportunidade de se dar melhor, de ganhar mais. Esse é o filho, esse é o herdeiro. Se esse morrer, aquele homem não tem mais herdeiro. Ele não tem para quem deixar. Então a propriedade será nossa. Então aqueles homens lançaram o fora da vinha e o mataram. O mataram. Aqui há um paralelo com o livro de Hebreus. Hebreus começa contando a história do povo de Israel assim, né? E Jesus fala aqui aquele povo que tinha prazer em matar os servos de Deus, os profetas. E lá em Hebreus fala assim: havendo Deus muitas vezes falado aos pais pelos profetas. Lembra quem foi morto? Quem foi as pessoas os servos de Deus que foram mortos no passado? Por anunciar, por reivindicar a glória de Deus, a obediência a Deus, os profetas. Aí que nós vemos aqui a primeira parte da usurpação, né? Aqueles primeiros servos, eles buscaram a renda. E o que os profetas mais combatiam em Israel? A idolatria. Eles estavam tão cheios de si, na terra que Deus lhe deu, que o Senhor lhe deu, e o que eles tinham que devolver a Deus? A adoração, a gratidão. E quem que eles buscaram? Outros deuses. E a reivindicação daqueles profetas
é que o povo de Israel deixasse a idolatria e desse a Deus a devida honra, o devido louvor, porque nós sabemos que pelas Escrituras Deus não reparte a sua glória, Deus não reparte o seu louvor, Deus exige louvor e glória exclusiva. A propriedade era deles, para eles usufruir. Mas o usufruir naquela terra, em Canaã, dos bens, das propriedades que Deus lhe deu, era para eles fazer o quê? Glorificar a Deus, honrar a Deus. E eles passaram a honrar a quem? Outros deuses. E Deus mandou várias vezes homens reivindicando, e não deu certo. Por isso que Hebreus fala assim, havendo Deus muitas vezes falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E quando manda o Filho para reivindicar a sua propriedade, que era Israel, que era o seu povo, aqueles líderes não queriam entregar para Deus. O que eles fizeram? Eles renegaram a palavra de Deus, renegaram o anúncio de Jesus, que era a pedra principal, a pedra de esquina, que sustentariam tudo. Aí eles começaram o quê? Por que eles mataram a Jesus? Porque eles queriam manter em suas mãos a propriedade, aquilo que era deles, que eles achavam que era deles, né? Aí nós pensamos, sabem quem? Herodes. Herodes, né? Governando Israel, um rei fantoche, mas pelo menos tinha um poder, e ele queria manter-se dono, e quando ele ficou sabendo pelas profecias que o Messias chegava, que nasceu um menino que iria governar, queria ser o rei de Israel, o que ele mandou fazer? Matar as crianças, tentando matar o herdeiro. Porque ele não queria abrir mão do quê? Do reino. Ele não queria abrir mão. Ele não percebeu que ele era um regente, que ele era um arrendatário. Tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, uma coisa para nós aprender, nós estamos apenas cuidando daquilo que não é nosso. Tem algumas pessoas que falam assim, que até a nossa família, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, e nós estamos apenas cuidando, porque não pertence a nós, pertence a Deus. Então nós vemos lá, desde a criação do mundo, a rebelião do homem, né, que começou lá com Adão e Eva, quando Deus criou e colocou eles no jardim para cuidar do jardim, e quando Deus aparece perante eles, e Adão estava escondido, porque ele foi na voz da serpente, ele e Eva, e tentaram usurpar o quê? Aquilo que só pertence a Deus. Se o jardim pertencia a Deus, e eles estavam ali para cuidar, e a partir do momento que eles foram deram ouvido à serpente, e a serpente falou, vocês serão como Deus, ali passou para toda a humanidade, agora achando que são donos disso aqui. Nós somos Deus, né? Tem pessoas que falam aí, né? O Deus está dentro de você, e acham que mandam. Isso é o orgulho, né? O pior pecado do ser humano, muitas vezes nós pensamos em pecados sexuais, o pior pecado do ser humano é o orgulho, que é o pai de todos os pecados. É a usurpação de querer ser igual a Deus, é a usurpação de querer ser perfeito. Mas aí o que acontece? A humanidade vem usurpando a propriedade e a glória devida a Deus. E nós hoje, como é que nós podemos, muitas vezes, já na nossa época, Jesus já veio, Jesus já morreu, né? Um dia Jesus virá e vai pedir a conta desses lavradores maus, vai pedir, nós sabemos, e muitas vezes nós não ficamos atentos a isso, e muitas vezes nós, talvez, pela nossa arrogância, por não prestarmos atenção nos sinais, e em nós mesmos nós nos tornamos muitas vezes esses lavradores maus. Muitas vezes nós assumimos posições na igreja, nós podemos até falar assim, e nós nos sentimos dono de certas coisas, né?
nós nos sentimos donos de certas posições. Quantas e quantas vezes nós, talvez no nosso meio, na nossa igreja, mas tem igreja que o camarada assume a igreja e a igreja vira um negócio de família. Não tem igreja ali que é negócio de família. Tem igrejas como assim, o pastor lá é o dono da igreja, todo mundo é dono da igreja, e a maneira deles viverem. Eles usurparam, né? Eles não estão querendo prestar contas ao dono da vinha. E muitas vezes nós também, nas pequenas coisas, quem sabe, né? A minha função aqui na igreja, eu acho que eu sou o mais importante, né? Eu não quero, chega no final do ano, o pastor fala para mim assim, ó, vamos colocar uma outra pessoa nessa sua função? Não. Isso aqui é meu. Eu não quero devolver. Né? Muitas vezes nós temos que pensar nisso. Eu não quero devolver o microfone, né? Agora está na hora de você passar para o outro. Não, o Júnior não. Quantas vezes nós podemos agir dessa maneira? Nós agimos como se nós fôssemos essenciais ou donos, proprietários de alguma coisa. Aí nós estamos o quê? Nós não estamos tendo consciência, né? O mais importante aqui, que nós temos que ver, que Jesus, nós estamos falando do reino dos céus, lá no sábado, domingo, né? Sábado, domingo vai ser as últimas mensagens, que Deus já nos resgatou, né? E Ele nos colocou em certas funções da igreja, certos dons, o pastor até falou no final de semana, sobre isso, sobre funções, mas não são nossas, né? Quando se fala dos dons, os dons é de Deus, é do Espírito, e Ele dá a quem Ele quer. Dons em funções. E muitas vezes nós nos agarramos tanto, né? Com ciúme, com propriedade nossa. O Filho já veio, o Filho já morreu para nós, já nos libertou de tudo isso. Nós não precisamos de tudo isso. Lembra que a Bíblia sempre fala assim, antes vocês viviam dessa maneira, antes nós poderíamos ser lavradores maus, mas hoje nós não podemos ser mais lavradores maus. Nós temos que começar a agir na igreja, né? Ver que o Filho veio, o Filho nos libertou, por isso que Jesus falou assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho nos libertou dessas coisas, né? O Filho nos libertou da nossa autoestima, da nossa necessidade de autoestima. O Filho nos libertou dessa necessidade que Deus tem importância, porque agora o Filho me libertou da escravidão do pecado e me colocou numa posição muito melhor, de servo dele. Estou aqui amando a Jesus, amando o Senhor, nós estamos aqui amando o Senhor e fazer tudo para a honra e glória dele. Sabendo que a propriedade é dele e sabendo que o lucro dessa propriedade, a honra e glória tem que pertencer a ele. E muitas vezes, né, nós queremos a honra e a glória para nós. Nós sabemos de pregadores, de pessoas que eles só vão em alguns lugares pregar se pagar certa quantia ou tiver um determinado público mínimo. Porque tem pessoas que falam assim, eu não pregarei em onde tem menos de 500 pessoas. Tem pessoas desse jeito. E Jesus muitas vezes pregava para uma pessoa. E o servo de Deus não vai atrás da importância, usurpar a propriedade e usurpar o louvor. Então, quando nós nos libertarmos disso, nós vamos nos libertar, sabe, irmãos, de muitas coisas ruins dentro da gente, né? De muita coisa que nos machuca, né? Que nos perturba. Porque não sabemos que nós estamos aqui apenas cuidando das coisas que é do Filho. Tudo isso aqui pertence ao Filho, né? O Filho, todos nós pertencemos ao Filho. O rebanho pertence ao Filho e as coisas que nós temos pertencem ao Filho. E nós estamos cuidando dele, né? E o dia que ele falar assim, agora outra pessoa vai cuidar, que nós temos que ser guiados pelo Espírito, que nós temos isso, outra pessoa vai cuidar, outra pessoa vai assumir a sua posição, outra pessoa vai, mas uma coisa que nenhum de nós podemos ter é usufruir daquilo que só pertence a Deus, da glória a Deus. Que nós possamos ter aprendido com essas parábolas, nesses meses que passamos aqui, nesses 3 meses, se não me engano,
falando só sobre as parábolas de Jesus, semelhante ao reino do céu, que Jesus está falando, o reino do céu é isso, o reino do céu é aquilo, e agora em novembro, esse fechamento, nós aprendemos sobre a vinda do reino, que nós possamos olhar e falar assim, será que eu estou me enquadrando aqui? Eu prefiro me enquadrar naquele servo, aquele servo inútil, né? Que só vai ser um pouquinho importante depois que ele fazer mais do que é mandado a ele. E deixar de ser um lavrador mau. Que assim Deus possa nos abençoar e a honra e a glória seja dado sempre ao Filho. Mais um louvor e logo em seguida eu voltarei para a oração final. Que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que os mundos criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conhecer, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, Deus Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, Deus Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, por amor, sua vida entregou, Deus Senhor, humilhado foi como a
machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Estamos de volta aqui para a oração, né? Nós vimos no texto Jesus falando que ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal que sustenta todas as coisas. Sem ele, tudo cai, tudo desmorona, né? Então, nós vimos aqui nesse momento é que nós colocamos, nos acertarmos com Jesus, colocar tudo Jesus no devido lugar, para quê? Para que ele dê sustentação para a nossa vida. É dessa maneira que nós devemos viver. Então, esse é o momento que nós abrimos nosso coração a Deus, falar que Jesus venha ocupar o devido lugar dele para dar sustentação na nossa vida, que ele é a pedra angular, e só através dele que nós vamos conseguir as bênçãos de Deus para a nossa vida. Então, nós temos alguns pedidos aqui, nós vamos orar. Então, o irmão Florisvaldo, ele pede oração pela neta dele, a Sofia, né? E ele agradece a oração que os irmãos fizeram pelo seu vizinho Valdir, que já está andando. O Valdir, vizinho do irmão Florisvaldo, nós oramos várias e várias vezes aqui por ele, né? Acho mais de mês, né? E ele já está andando, caiu de uma laje. E agora o irmão Florisvaldo também pede pela sua neta Sofia, né? E a irmã Paulina pede oração por toda a sua família, seus filhos, né? Seus netos, por ela, tá certo? Vamos orar. A Jusilene, né? Ela pede oração pelo seu neto Gustavo, nós conhecemos, né? Alguns irmãos aqui conhecem a Jusilene, nós conhecemos por Jussi. E ela pede pelo seu neto Gustavo. Vamos orar, vamos interceder, né? Deus sabe os motivos, Deus sabe as necessidades, e que Deus faça a obra dele conforme a vontade dele, porque é ele que toma conta de todas essas coisas, tá bom? Oremos, irmãos, pode se ajoelhar. Eu estarei orando aqui com os irmãos. E lembre-se, irmão Florisvaldo pela sua neta, irmão Paulino família, e a Jusilene pelo neto Gustavo, tá bom? Senhor Deus e Pai, glorioso Senhor Salvador, nesse momento nós chegamos na Tua presença, Senhor, cheio de confiança, cheio de fé, Senhor, porque Tu falaste, Senhor, porque a Tua palavra que foi dada a nós, Senhor, e nós, Senhor, na nossa miséria, na nossa necessidade, Senhor, muitas vezes na nossa pouco conhecimento, Senhor, na pouca fé, mas nós chegamos diante de Ti, Senhor, confiando na Tua justiça, Senhor, na Tua graça, confiando, Senhor, que Tu vai fazer aquilo que Tu prometer, Senhor. Então agora nós pedimos, Senhor, a Tua bênção, Senhor, pela Sofia, a neta do irmão Florisvaldo, Senhor. Não sabemos o motivo da oração, mas que Tu guarde ela em Tuas mãos, Senhor. Tu sabe as necessidades, Tu sabe o motivo que levou o irmão Florisvaldo a pedir a intercessão por ela, Senhor, a pedir a Tua graça sobre a vida dessa pessoa, dessa sua neta, a Sofia, Senhor. O irmão Florisvaldo juntamente quer agradecer, Senhor, por ouviste a nossa oração, ouviste o nosso pedido, nossa intercessão, pelo seu vizinho Valdir, que já sofreu um acidente, Senhor, e agora já está andando para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus, ó Pai. Também a irmã Paulina pede intercessão, Senhor, de toda a igreja, e nós estamos intercedendo por ela, Senhor, pela sua família, pelos seus filhos, Senhor, pelos seus netos, Senhor, por ela também, Senhor, pelo seu lar, pela sua casa, Senhor, que todos possam, Senhor, um dia vir adorar e louvar somente a Ti, Senhor, se reconciliar contigo, Senhor, colocar Jesus Cristo como a pedra angular, a pedra que dá sustentação na vida deles, Senhor. Que Tu possa, Senhor Jesus, fazer essa grande obra na vida da família da irmã Paulina, Senhor Deus, ó Pai. Eu também oro pela Jussi, Senhor, pela Jusilene, Senhor. Tu sabes as dificuldades que ela passa, Tu sabes suas necessidades, abençoa, Senhor.
Abençoa ela, dá a sua graça, Senhor, dá a sua misericórdia, Senhor. Dá-lhe crescimento espiritual, Senhor. E ela pede que nós intercedemos pelo seu neto, Senhor, Gustavo. Não sabemos o motivo, Senhor, mas é uma avó, Senhor, preocupada com o seu neto, Senhor, preocupada pelos caminhos que ele anda, Senhor, preocupada pelo que ele faz, como viver, Senhor. E elas conhecem o teu reino, conhecem o teu evangelho, sabe que andar diante de ti é a melhor coisa para todos nós, Senhor. Abençoa, Senhor. E que tu, Jesus, faça parte da nossa vida, da estrutura do nosso ser, da nossa igreja, do nosso lar, Senhor, para que tenhamos sustentação, Senhor, e possamos viver para a honra e glória do teu nome, nome santo de Jesus. Amém e amém. Assim chegamos ao final de mais um culto para a honra e glória do Senhor. Que a graça de Deus realmente tenha sido derramada em nossas vidas, que as bênçãos dele tenham sido abundantes em nossas vidas, que nós saímos daqui glorificando a Deus, vivendo para a honra e glória dele, tá certo? Então estamos encerrando, só um anúncio, né? Daqui mais uma semana e pouco, dia 5, haverá o batismo, né? Os irmãos já fiquem atentos, dia 5, o batismo lá na chácara Recanto Promessista, é isso, né? Tá certo? Vamos curvar nossas cabeças e vamos nos despedir com a bênção apostólica, né? E nos veremos sábado próximo aqui, Escola Bíblica e culto, né? 10 horas Escola Bíblica, 11 horas o culto, tá bom? Todos que estão nos assistindo estão convidados a comparecer aqui no próximo sábado, 10 horas para a Escola Bíblica ou às 11 horas para o culto, tá bom? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.